Por que muitas pessoas são fascinadas pelo rio Eufrates? Vamos explorar esse local histórico e buscar seu significado na Bíblia e na profecia do Apocalipse. Em Gênesis 2, o rio Eufrates é destacado como um dos rios que fluíam do Jardim do Éden. Em Deuteronômio 1, Deus disse a Moisés e ao povo de Israel para ir e possuir a terra dos cananeus, chegando até o rio Eufrates. No último livro da Bíblia, no Apocalipse, a palavra de Deus revela algo sinistro sendo mantido no fundo do rio Eufrates, e isso preparará o cenário para o Armagedon. Historiadores acreditam que a cidade da Babilônia estava localizada a cerca de 80 quilômetros ao sul de Bagdá, ao longo do rio Eufrates. No Antigo Testamento existe a história da Torre de Babel, quando toda a humanidade falava um único idioma. Eles decidiram construir uma cidade com uma torre que alcançasse os céus, para fazer um nome para si mesmos e evitar serem espalhados por toda a terra. No entanto, a Bíblia nos diz que quando Deus viu isso, ele destruiu a torre e dispersou a humanidade pela terra, fazendo com que falassem muitos idiomas para que não pudessem mais se entender. Assim, o rio Eufrates tem sido um marco essencial na história bíblica, mas e o futuro? O que será do rio Eufrates? A trombeta do julgamento de Deus na Bíblia. No livro de Apocalipse 9, nos conta que uma voz veio dos 4 chifres do altar de ouro que está diante de Deus e ordenou a um anjo de Deus que liberasse os 4 anjos que estavam presos no grande rio Eufrates. Esses 4 anjos, que estavam preparados exatamente para aquela hora, dia, mês e ano, foram liberados para matar 1/3 da humanidade. Deus manteve esses 4 anjos caídos presos por um tempo específico na história humana. Eles foram libertados apenas para uma missão específica de destruição. Esses 4 anjos no Eufrates estão em uma categoria separada dos outros anjos caídos, de acordo com o que a Bíblia nos diz sobre a localização de outros anjos caídos. 2 Pedro 2:4 diz que Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, acorrentados na escuridão, para serem reservados para o julgamento. Os demais anjos caídos que se rebelaram no céu foram lançados no inferno e, atualmente, estão acorrentados aguardando o julgamento. Mas o que há de especial nos 4 anjos presos no Eufrates para que sejam mantidos apenas para a tribulação? Bem, alguns especialistas no assunto sugerem que esses anjos são a representação real do que o diabo veio fazer na terra: matar, roubar e destruir. Por isso, eles só serão libertados no final dos tempos. Antes de prosseguir, é importante entender que esses 4 anjos satânicos são como nada que este mundo já viu. Imagine o quão terríveis são esses anjos malignos para que Deus os mantenha presos no fundo do Eufrates. O propósito exclusivo desses anjos caídos é aniquilar 1/3 da população da Terra. Alguns comentaristas bíblicos especulam que esses anjos podem ter sido anjos de alto escalão que foram expulsos do céu juntamente com Lúcifer. A Bíblia nos relata que, quando Lúcifer foi expulso do céu, e 1/3 dos anjos caíram com ele. Não temos detalhes sobre que tipo de anjos foram expulsos do céu, mas alguns estudiosos especulam que pode ter incluído outros anjos principais de alto escalão. Esse argumento se baseia no fato de que esses 4 anjos eram tão poderosos que Deus decidiu mantê-los aprisionados até o período da tribulação. Alguns comentaristas cristãos sugerem que esses 4 anjos no fundo do Eufrates são anjos caídos de alto escalão, baseando-se no que nos é dito em Efésios 6:12, que diz: Pois não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. A partir dessa descrição, podemos interpretar que o diabo tem um reino,
o reino das trevas, e neste reino há uma estrutura com diferentes hierarquias de autoridade, como principados e potestades. Alguns podem dizer que isso é apenas interpretação, já que a Bíblia não entra claramente nesses detalhes. No entanto, se voltarmos no tempo e olharmos o Antigo Testamento, houve um momento em que Daniel buscava a face de Deus em oração, querendo uma revelação sobre o futuro. Após 3 semanas de intensa oração e jejum, um anjo de Deus apareceu a Daniel. Eis o que o anjo disse, fornecendo uma pista forte sobre os espíritos malignos poderosos. Daniel 10, verso 12 e 13 diz: Então ele disse: Não temas, Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Desde o início da oração de Daniel, Deus enviou um anjo para fornecer uma resposta. Contudo, o anjo foi atrasado por 3 semanas, não por um demônio ou espírito maligno, mas por um principado, um espírito maligno poderoso. Era tão forte que Miguel, o arcanjo de Deus, veio ajudar e lutar contra esse principado. Então, é uma interpretação válida considerar que os anjos que estão presos no fundo do Eufrates são anjos principais de alto nível, possivelmente anjos de guerra ou agressivamente malignos quando se rebelaram ao lado de Lúcifer no céu. No entanto, a Bíblia não nos fornece mais informações sobre esses anjos, exceto pelo fato de que, quando forem libertados, terão o poder de matar 1/3 da humanidade. A segunda menção do rio está no livro de Apocalipse, no capítulo 16, quando os 7 julgamentos são derramados sobre a terra. Apocalipse 16:12 diz: O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. No entanto, anos depois do reinado de Antíoco, Jesus estava alertando seus discípulos sobre eventos futuros que marcariam o fim da era. Aqui, em Mateus 24, ele menciona a abominação da desolação como um evento futuro e adverte as pessoas dizendo: Aqueles que estiverem na Judéia, fujam para as montanhas. Quem estiver no terraço, não desça para tirar coisa alguma de casa. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Em resumo, ao ler as profecias bíblicas, como as encontradas no livro de Daniel, os eventos futuros não devem causar medo em você, como filho de Deus. Lembre-se de que todos aqueles cujos nomes estão escritos no livro serão salvos. Todos os que estão em Cristo têm esperança. Como Lucas 21:28 diz: Quando estas coisas começarem a acontecer, olhem para cima e levantem a cabeça, porque a redenção de vocês está próxima. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, pedimos que compartilhe com mais pessoas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Deus abençoe e até o próximo vídeo.